Imagine máquinas tão raras e valiosas que nem mesmo os bilionários mais excêntricos conseguem colocá-las na garagem, porque elas simplesmente não existem mais. Carros que custam mais que iates, mansões e até ilhas inteiras. Modelos que foram criados uma única vez e desapareceram como lendas sobre rodas. Hoje, vamos abrir os cofres do tempo para revelar os 10 carros mais caros e raros do mundo que nunca mais foram fabricados. Prepare-se para mergulhar em histórias de luxo, mistério, velocidade e exclusividade absoluta. Ferrari 250 Testarossa. Você consegue imaginar um carro tão valioso que o som do motor vale mais que uma casa de luxo? A Ferrari 250 Testarossa, lançada em 1957, é exatamente isso, uma escultura sobre rodas, moldada com paixão e alma de pista. Com apenas 34 unidades produzidas, essa joia italiana se tornou sinônimo de vitória e elegância. Seu motor V12 de 300 cavalos rugia como uma sinfonia mecânica, e sua carroceria aerodinâmica era quase uma assinatura divina do design automotivo. A Testarossa não era apenas um carro, era um grito de glória nas pistas de Le Mans e Monza. Cada detalhe foi feito à mão. Cada parafuso carrega história. Hoje, ela é avaliada em mais de 46 milhões de dólares, e nenhuma Ferrari jamais se atreveu a reproduzi-la. Por quê? Porque certos símbolos não se recriam, se eternizam. Rolls-Royce Droptail Arcadia. Se a Ferrari foi feita para correr, o Rolls-Royce Droptail Arcadia foi criado para reinar. Imagine um carro que custa mais do que um jato particular, e que foi construído sob medida para apenas 3 pessoas no planeta. Arcadia é uma mistura entre arte e poder. Seu interior é revestido com madeiras africanas raras, metais polidos à mão e um relógio embutido no painel que vale mais que um carro esportivo inteiro. Mas o verdadeiro segredo está na exclusividade. Ele nunca mais será fabricado. Cada unidade é única, personalizada para um cliente cujo nome jamais foi revelado. O projeto Droptail nasceu para romper os limites da própria Rolls-Royce. Aqui, o cliente não compra um carro. Ele cria uma experiência imortal. E quando o último Arcadia foi entregue, a marca jurou: nunca mais será feito outro. É o tipo de luxo que não se repete. Rolls-Royce Sweptail. Imagine um carro tão exclusivo que só existe um em todo o planeta. O Sweptail, lançado em 2017, é uma das criações mais ousadas da Rolls-Royce. Inspirado nos iates de luxo e nos carros da década de 1930, o Sweptail levou 4 anos para ser construído, sob encomenda de um cliente anônimo. Sua carroceria em forma de gota, o teto panorâmico de vidro e o acabamento em madeira nobre o transformam em um verdadeiro iate sobre rodas. Avaliado em 12 milhões de dólares, ele é legalizado para as ruas, mas raramente foi visto rodando. É um fantasma milionário que vive guardado sob sigilo absoluto. Porque nunca mais foi fabricado. Porque foi feito para um único homem, e a Rolls-Royce prometeu que seria único para sempre. Jaguar XJ13. Existem carros feitos para vencer. E há outros que nascem para virar lendas trágicas. O Jaguar XJ13, criado em 1966, pertence à segunda categoria. Com um motor V12 central e curvas hipnotizantes, ele foi projetado para dominar Le Mans, mas o destino teve outros planos. Quando ficou pronto, as regras das corridas já haviam mudado. A Jaguar cancelou o projeto, e apenas um exemplar foi construído. Durante um teste, o carro sofreu um acidente devastador. O protótipo quase virou sucata, mas foi reconstruído, e hoje vive como um fantasma de alumínio que nunca conheceu as pistas. Seu valor atual é estimado em mais de 20 milhões de dólares, mas o preço real está na história que ele carrega, a de um campeão que nunca teve chance de correr. Shelby Mustang GT500 Super Snake. O engenheiro Carroll Shelby decide desafiar o impossível. Ele pega um Mustang comum e transforma em uma besta de 500 cavalos. Nasce o Shelby GT500 Super Snake, o Mustang mais poderoso e raro de todos os tempos. Feito para humilhar Ferraris nas pistas e conquistar corações, o carro atingia quase 300 km por hora, um absurdo para a época. Mas a Ford achou o projeto caro demais. E apenas um único exemplar foi produzido. Décadas depois, ele se tornou uma das lendas mais valiosas dos Estados Unidos, vendido por 2,2 milhões de dólares em leilão. Hoje, é o símbolo máximo da ousadia americana, o carro que nasceu para quebrar regras e desaparecer logo em seguida. Maybach Exelero. Alguns carros são feitos para vender. Outros são feitos para provar um ponto. O Maybach Exelero, criado em 2004, pertence à segunda categoria. Foi encomendado para testar pneus de alta velocidade, mas o resultado foi tão impressionante que virou uma lenda. Com motor V12 biturbo de 700 cavalos,
o Exelero atinge 350 km por hora com o peso e o luxo de um jatinho particular. Apenas uma unidade foi construída, e nunca mais outra igual. O rapper Birman chegou a comprá-lo por $8 milhões, transformando-o em um ícone da cultura pop. Mas o valor do Exelero vai além do dinheiro. Ele representa uma era em que a Mercedes-Benz decidiu criar o impossível, e conseguiu. Koenigsegg CCXR Trevita. Agora imagine um carro cuja carroceria brilha como um diamante sob o sol. O Koenigsegg CCXR Trevita é exatamente isso. Sua estrutura é feita de fibra de carbono cristalizada com diamantes, um processo tão complexo que só foi possível fabricar 2 unidades. Cada uma vale mais de $5 milhões. Mas o preço é o menor detalhe. O Trevita é arte pura, capaz de atingir 400 km por hora com elegância de um cisne e brutalidade de um foguete. O boxeador Floyd Mayweather possui uma das 2 unidades, e prometeu nunca vendê-la. Porque o Trevita não é um carro. É um artefato de poder. Bugatti Type 57 Atlantic. Alguns carros são raros. Outros são sagrados. O Bugatti Type 57 Atlantic, produzido entre 1936 e 1938, é o santo graal dos automóveis. Apenas 4 unidades foram feitas, e uma delas desapareceu misteriosamente. Com carroceria de alumínio rebitada à mão, o Atlantic era revolucionário. Suas linhas lembram asas de um pássaro metálico, e sua elegância é tão atemporal que até hoje inspira designers. Atualmente, existem apenas 3 originais no mundo, avaliados em mais de $30 milhões cada. E nunca mais haverá outro. A Bugatti encerrou a produção há quase um século, selando o destino dessa obra de arte eterna. Ferrari 250 GTO. Se o Type 57 é o santo graal, a Ferrari 250 GTO é a coroa. Produzida entre 1962 e 1964, apenas 39 unidades foram fabricadas. Cada uma, um monumento à engenharia e ao design italiano. Seu motor V12, com mais de 300 cavalos, foi feito para vencer corridas, e venceu. Mas o que realmente a torna valiosa é a combinação perfeita entre performance e raridade. Em leilões, a 250 GTO já ultrapassou a marca de $70 milhões, tornando-se o carro mais caro já vendido. Ela representa um tempo em que dirigir uma Ferrari era como pilotar um pedaço da eternidade. E jamais será feita novamente, porque a perfeição não se repete. Uma das 2 unidades foi vendida em leilão privado, entrando para os livros como o carro mais caro já negociado. Porque nunca mais será fabricado. Porque ele pertence a uma época em que os carros eram feitos à mão, com alma e ousadia, e o mundo moderno não tem mais espaço para isso. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Chegamos ao topo. O carro que transcendeu o conceito de luxo, velocidade e exclusividade. O Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, produzido em 1955, é o veículo de produção mais caro já vendido na história, $142 milhões. Apenas 2 unidades foram criadas. Com portas em asa de gaivota e motor lendário, o SLR era uma mistura perfeita de poder e poesia mecânica. Ele nasceu das pistas, mas foi feito para príncipes e engenheiros. Um carro que corria como uma fera, mas exalava a elegância de uma obra de arte. Em 2022, uma das 2 unidades foi vendida em leilão privado, entrando para os livros como o carro mais caro já negociado. Se você ficou impressionado com esses carros lendários, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda vamos revelar segredos de outras fortunas escondidas, coleções secretas e histórias que o dinheiro não pode comprar. Até o próximo vídeo.